Olá, tudo bem? Pessoal, vou passar para vocês algumas informações, umas dicas sobre o Waves, né? É um sistema automatizado de busca de identificação por impressões digitais e o pioneiro da utilização desse software aqui no estado de São Paulo foi o José Eduardo Márcico, lá de Taquaritinga, papiloscopista policial, né? E nós aqui na nossa unidade já utilizamos há 10 anos. Tivemos bastante sucesso, conseguimos esclarecer diversos crimes de furto, roubo, homicídio, estupro. Então ele nos auxilia muito. O Waves é uma ferramenta poderosíssima, né? Infelizmente, poucas unidades entenderam o projeto e poucas unidades participaram. Mas os que participaram foram bastante contemplados, né? Foram os que mais tiveram esclarecimentos de crimes. Infelizmente, no nosso país, há uma cultura de não identificar o preso, de não identificar, quando faz a identificação a coleta é muito ruim, e isso tudo prejudica o trabalho, né? A papiloscopia poderia ajudar muito mais a investigação policial se a papiloscopia fosse realmente levada a sério, né? Como deveria. Vou passar algumas informações para vocês sobre esse software. Primeiro, aonde você encontra o software, né? Se você quiser baixar para utilizar o software aí na sua região, que nós temos aqui um banco de dados regional, né? Então você vai lá no Neurotechnology, tá? Tá aqui, .com. Vem aqui em Downloads, aqui embaixo, Downloads. E tá aqui. Bom, aplicações biométricas e tecnologia. Você escolhe aqui, né, o sistema compatível com o seu computador. Temos o Windows 32, 64, o Linux e o Mac. Você clica aí e ele vai baixar o programa lá na sua pasta de downloads, tá ok? Bom, você pode vir aqui, ó. Ele está aqui nessa pasta, Verifinger. Eu vou abrir a pasta aqui. Por quê? Vão aparecer três ícones, tá ok? Porque esse sistema ele trabalha com faces, com íris e com impressões digitais, né? Nós vamos falar só sobre impressões digitais. Então você vai aí no ícone de Finger Algorithm, clica com o botão do seu lado direito aí do seu mouse e pode enviar lá para a sua área de trabalho, tá ok? Bom, vamos baixar aqui. Ele está aqui, ó, na área de trabalho. Clica aí e ele vai abrir. Então, eu vou passar para vocês algumas dicas das ferramentas que possam estar sendo utilizadas aqui no sistema, tá? Bom, ferramentas. Clear Log. Você vai limpar este campo aqui. A outra ferramenta aqui embaixo é Clear, né, Database. Você vai limpar todo o seu banco de dados de impressões digitais. Então você nunca deve clicar aqui, né? Se você clicar, você vai perder seu banco de dados. Você não vai perder as impressões digitais, mas vai perder tudo aquilo que você salvou no seu software, tá? Mas nós vamos ver mais para frente como recuperar. Então você tem aqui as opções de ferramentas, né? Um outro sistema que eu utilizava, eu venho aqui, mudo as opções e ele mantém as opções da qual eu alterei. Neste caso aqui, não. Esse software, toda vez que você abrir o software, você tem que alterar os campos, tá ok? Então aqui, ó, deixo nesse campo, desabro, deixo salvar a imagem. O número de minúcias eu deixo com 5, tá? Eu não marco este campo porque ele vai fazer o quê? Ele vai checar a qualidade da impressão. E se o software determinar que a impressão ou o fragmento tem pouca qualidade, ele não vai salvar, você não vai conseguir arquivar, tá? E muitas vezes você não tem outra opção, você só tem aquele fragmento, você só tem aquela impressão mal coletada, ou não importa o motivo, e você precisa usar aquele material. Então eu deixo desmarcado, tá ok?
e aí eu que vou determinar se eu vou arquivar ou não. Bom, aqui é para o leitor biométrico, isso aqui é uma relação de leitores biométricos que o software reconhece automaticamente. No momento eu estou usando o Dactyl Scan 26i, que é da Greenbit, que não está aqui na relação, mas ele reconhece e trabalha muito bem. O template sempre com tamanho grande, não pequeno, tem o small. Isso daqui é só para estética dessa impressão, Aqui também é só para a estética da impressão. Depois você pode mudar o campo aí, você vai ficar com uma linha verde escura, outra verde clara, ou aparecendo outra coisa. Isso aí é só estética, tá? Aqui eu deixo com 5. O campo de busca aqui sempre eu deixo com 0,1. Já ocorreu de eu utilizar o 0,1% no fragmento e ele não identificar. E depois eu coloco aqui e ele localizou, tá? A rotação máxima, 180 graus na impressão digital. Aqui eu também uso sempre 5 pontos de minúcias, eu posso usar até menos, tá ok? Como eu falei para vocês, é Mega Matter, ele trabalha com face, íris, mas nós vamos trabalhar só com impressões digitais. Então, Verifinger, aqui também sempre 0,1, rotação de 180. Aqui, você quer uma busca lenta, média ou rápida, vamos colocar lenta. E aqui também é sobre o leitor biométrico, que ele vai reconhecer automaticamente. Eu deixo aqui sempre com 20 campos ou até menos, tá? E deixo marcado esse campo de stop, do resultado. Porque se você não marcar o campo, deixar desmarcado, neste campo aqui vão aparecer centenas aí de similaridades, tá ok? E você não vai ter como ficar conferindo todas, porque também é desnecessário. Porque o próprio software já classifica as impressões por um grau de similaridade o mais próximo possível do algoritmo que ela criou. Então é suficiente lá. Dá um ok. Vamos fechar. Bom, esse outro campo aqui, você pode usar aqui, arquivo, enroll, arquivo, é para você arquivar a impressão que você está trabalhando ou o fragmento que você está trabalhando. Você vai fazer uma busca e depois você vai arquivar, tá? Bom, identificação aqui, fast, é uma identificação rápida, você não deve utilizar, porque a primeira similaridade que ele encontrar, ele vai parar a busca, ele não vai fazer a busca total no seu campo, no seu banco de dados. Então, usa sempre identificação full. Sempre full, porque você vai fazer a identificação no seu banco de dados total, completo, tá ok? E o verif aqui é para você verificar se esse fragmento, ou essa impressão é idêntico ao outro. No caso aí o dactiloscopista, papiloscopista, perito papiloscopista, não importa a denominação do seu estado, porque você é o especialista em impressão digital. Então você vai ter que fazer aqui uma minúcia, um minucioso exame para constatar se o que o software está apresentando é um positivo ou às vezes um falso positivo, Há algoritmos parecidos e ele vai dar aqui uma outra impressão que não é compatível, que não é idêntico, É só similar, tá ok? Mas aí cabe ao profissional da área, o papiloscopista especialista, analisar se é impressão ou não, tá ok? Bom, vou passar para vocês aqui um exemplo. Vamos lá. Fazer uma identificação full de uma impressão digital. Do Adilson. Anular direito. Ele encontrou. Por quê? Porque ele já está no meu cadastro. Então, eu lancei a impressão e ele encontrou, porque ele está no meu cadastro. Então, vamos supor que, por um lapso, você viesse aqui e clicasse nesse campo, limpar a database, tá ok? Então, vamos supor que você limpou a database do seu banco de dados. Aí você vem aqui e agora nós vamos fazer novamente a busca. Limpamos o banco de dados digitais, do Adilson. O anular direito. Agora ele não identificou. Mas a impressão digital continua lá no banco de dados. Continua lá na pasta do Adilson. Mas não está mais aqui dentro do software. Você limpou a memória do software. Então, vou fazer uma busca aqui com
O anular esquerdo também não vai encontrar. Vamos pegar um outro qualquer aqui. Fernando. O anular direito também não vai encontrar. Por quê? Porque você limpou todo o seu banco de dados. Você limpou toda a memória. E o que você precisa fazer então? Arquivar novamente. E como que você vai arquivar? Você vai vir aqui e clicar no nome aqui, por exemplo, vamos voltar na primeira pasta, do Adilson, marcar os 10 e arquivar. Essa é uma opção. Mas se você tem 2.000 pessoas cadastradas, pensou? Você tem que ficar cadastrando um a um, 2.000 pessoas. Então nós vamos fazer o que? Você vem aqui, Open Direction, que é o diretório, clica aqui, unidade C, documentos, digitais. Clicou no campo digitais, você não precisa marcar os outros campos. Ele vai automaticamente passar a ler e criar e arquivar todas as impressões. Ele está criando o algoritmo, né? E vai passar a arquivar as impressões digitais novamente. Todo o seu banco de dados, independente se tem 50, 100 ou 2.000 pessoas cadastradas no seu banco de dados. Tá ok? Então ele vai fazer isso automaticamente. Aí, começou o arquivo, né? Vai pela ordem alfabética aí do seu banco de dados. Começou aí com o Adilson. Polegar direito, polegar esquerdo, agora já é o Anderson, polegar direito, anular, indicador, tá ok? Então ele vai arquivar todo o seu banco de dados novamente, até a última pessoa cadastrada. Então pessoal, como pudemos ver, você foi lá no diretório e ele já arquivou todas as impressões, tá ok? Então você precisa fazer um por um. Então agora nós vamos fazer aqui uma identificação full, tá? Que é uma identificação do banco de dados todo, do Fernando. Clicar no anular direito do Fernando e ele tem que aparecer aqui, porque agora você arquivou, né? Então você foi lá no arquivo e colocou aí, tá ok? Nós vamos fazer aqui um exemplo, tá? Com uma latente, tá ok? Latentes, tá ok? 11:49, você lança a latente original e para fazer uma análise você pode ampliar a impressão aqui, tá? Como já vimos, você pode deixar ela aqui original e tirar os pontos, e dessa daqui também, e você mesmo analisar. Você pode deixar os pontos e percebe, eu colocando o cursor sobre esse ponto, desse lado aqui ó, vai ficar amarelo. Por quê? Porque esse ponto é compatível com aquele, esse daqui com o outro, e assim sucessivamente, tá? Os pontos que ele localizou. No outro, no fragmento lá, vai mudando a cor do ponto, tá ok? Bom, nós vamos fazer um exemplo de um fragmento revelado e coletado em cena de crime. Nós vamos abrir aqui o fragmento 1909, tá? Deixa eu colocar o tamanho 100%, 100%, em ferramentas, porque tá marcado esse campo, ó. Como estava marcado o campo, ele não reconheceu o fragmento. Vamos abrir novamente. Olha aí. O sistema automaticamente, vocês viram? Por isso que é importante não marcar aquele ponto. O sistema automaticamente marcou aqui os pontos, tá ok? Então, não é você que marca e nem você que tira.
Neste caso, o que nós temos que fazer? Porque esse fragmento está aqui como ele veio da cena do crime. Aqui, o fragmento como ele foi revelado e coletado, tá? Foi utilizado o pó branco, usei o fundo negro aí para fazer o contraste. Então, o fragmento 1909, ok? Então, o primeiro passo, nós vamos ajustar aqui a cor do balanço, que nós vamos inverter, né? Para deixar com o pó, como fosse revelado com o pó preto, tá ok? Vamos aqui ampliar um pouco aqui o fragmento. Nós vamos vir com esta ferramenta e vamos fazer o que? Separar o que nos interessa do fragmento, tá ok? Ok. Esses borrões não interessam, tá ok? Vamos separar. Vamos aqui, editar, copiar, né? Uma nova pasta. Agora eu vou salvar esse fragmento. Eu poderia melhorar ainda mais esse fragmento, mas nós vamos fazer um teste com ele assim, tá? Então venho aqui e vou salvar esse fragmento. É o 1909, né? Então vou colocar aqui, ó, latente 1909 teste. Tá ok? E vou salvar o Windows BMP, essa aqui. Salvar. Tá ok? Agora vamos abrir o Verifinger e vamos fazer a identificação dessa latente aqui, ó, 1909 teste, né? Nós abrimos o original, agora teste. Fizemos, lançamos aqui no sistema, ele fez uma busca full e não identificou. Não identificou. Então vamos fazer o que? Vamos voltar aqui. Vamos fazer um ajuste da impressão. Vamos procurar melhorar o seu contraste, né? A qualidade da impressão. Vamos buscar esse daqui, classificar, mudou, né? Vamos salvar. Agora com os ajustes que foram feitos. Abrir aqui novamente, identificação full. A mesma impressão, latente 1909. Pronto, já identificou. Então, uma simples mudança que você faz no fragmento, uma pequena melhoria que você faz no fragmento, ele já te dá um resultado positivo, né? Isso, olha, por isso que é importante separar as impressões dedo a dedo, porque é a latente, né? Nós vimos lá 1909, revelada e coletada em local de crime, que é similar à impressão digital do Ezequiel. Qual dactilograma? O anular esquerdo. Por isso que é importante você separar dedo a dedo, tá ok? Aí você pode ampliar novamente aqui, desmarcar os pontos, ampliar 200%, né? Você também pode fazer isso aí, escanear a impressão. Bom, você é o papiloscopista, você é o especialista e você vai fazer aí da forma que você achar melhor, né? Analisar os pontos aí, marcar os pontos aqui e pronto, tá ok? Eu até uso essas imagens para colocar no laudo, né? Faço o meu laudo utilizando essas imagens aqui, tá bom? Agora vamos fazer uma identificação full aqui, ó. Antes, deixa eu fechar aqui. Aqui. Vamos pegar a pasta do Ademir, que está fora de digitais, e colocar lá dentro de digitais, tá ok? Então, incluímos lá dentro. Vamos aqui fazer uma identificação full. Uma identificação das digitais do Ademir. Então, faz de conta que nós acabamos aqui de receber a individual DECA do Ademir, escaneamos em 500 dpi, tons de cinza, abri uma pasta lá com o nome dele e salvei lá dedo a dedo. Aí eu vou fazer uma busca, clico lá no anular direito, peço para abrir e ele não identifica. Fez uma busca no banco de dados e não localizou. E com o anular esquerdo a mesma coisa, né? Abre a impressão, faz uma busca e ele não identificou. E até o último aí, no caso aí o polegar direito, também fez a busca e não localizou. Bom, fizemos as buscas todas, as 10, e não foi identificado. Nesse caso, vamos voltar aqui. Agora que nós vamos fazer
arquivar no software, né, as impressões digitais do Ademir. Nós vamos abrir a pasta do Ademir, marcar a primeira, todas as outras aqui, as 10 impressões estão aqui, né? Vamos abrir e o sistema já começou a fazer o arquivo das impressões do Ademir. Tá, ok? Vamos aguardar aí. Já terminou aqui, ó, né? Polegar direito. Então, agora nós vamos vir aqui, fazer uma identificação novamente. Vai abrir a pasta do Ademir. Agora tem que aparecer aqui. Olha aí, já identificou o anular direito do Ademir na pasta digitais. Por quê? Porque nós arquivamos as impressões, né? Estavam aqui, ó, indicador direito. Aqui, indicador direito do Ademir. Tá ok? Bom, agora nós vamos fazer um teste utilizando o leitor biométrico, tá? Então até agora aí nós fizemos aí como se tivesse sido uma individual DECA dactilar que você recebeu, aquela que é coletada a impressão através de um tintamento, separou dedo a dedo, salvou campo a campo. Mas agora como se você tivesse um leitor biométrico lá no seu computador, instalado lá no software, né? E fosse fazer a identificação de um indivíduo. Então vou usar aqui a minha própria impressão, tá? Vou colocar aqui o polegar direito. Ele fez uma busca no sistema e não identificou, né? Então você automaticamente ele fez a busca e não identificou. Agora eu vou salvar essa imagem aonde? Lá na pasta do Marcos, né? Que é o indivíduo supostamente aí sendo identificado. Polegar direito. Salvei a imagem. Agora eu vou fazer uma identificação, né? Buscar do indicador direito. Fez uma busca, não localizou, vou salvar a imagem, né? Já abriu a pasta lá do Marcos, tá? Então, indicador direito. Agora vou colocar aqui meu polegar esquerdo. Tá aí o polegar esquerdo. Fez a busca, não identificou. Vamos cadastrar o polegar esquerdo. Muito bem. Bom, agora o que eu preciso fazer? Se eu for aqui, né? Tá, vamos voltar aqui. Tá em identificação. Se eu for aqui, abrir a pasta do Marcos e fazer uma busca aqui no polegar direito, não vai encontrar. Não vai encontrar. Mas as impressões estão lá na pasta dele. Estão lá na pasta. Mas o sistema não encontrou. Por quê? Lembrando mais uma vez, precisamos arquivar essas impressões. Então você vem aqui, Enroll, que é o arquivo, vai abrir a pasta do Marcos, vamos marcar aí as 3 impressões, né? Se tivesse as 10, marcaríamos as 10 e vamos abrir. Então ele já está arquivando agora no software, né? Terminou de arquivar, agora vamos fazer uma busca aí, tá? É óbvio que ele tem que encontrar. Então, polegar direito tá aqui, localizou, né? Polegar direito do Marcos, tá ok? Então é isso aí, ó. Agora uma busca do indicador direito. Tá aqui a resposta, indicador direito, ele localizou. Então, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês, né? O vídeo ficou um pouco extenso, mas estou tentando passar o máximo de dicas possível. Espero ter ajudado aí aqueles que quiserem baixar o programa e criar um banco de dados regionalizado aí da sua região, né, como nós fazemos aqui. Tivemos muito sucesso, esclarecemos muitos crimes, né, quadrilhas foram presas, porque a impressão digital é uma prova incontestável. O indivíduo está na cena do crime, levantou o fragmento lá e você pode esclarecer em questão de horas, dias, né, ou anos, como já aconteceu aqui, tá? Eu desejo a todos vocês aí uma boa sorte e um bom trabalho para cada um de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.